Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, estou muito feliz. Me esforcei aqui, o cenário é totalmente diferente, mas eu estou em casa, estou sem tripé, então se tiver um pouquinho torto relevo também, mas estou dando um jeitinho aqui de fazer o melhor para vocês aqui, tá? E vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis, mesmo nesse dia natalino, né? Eu não poderia deixar de continuar a série e nem de deixar vídeo para vocês nesse momento de Natal, tá ok? Acompanha comigo aí, Gênesis capítulo 38, do 1 ao 5, e assim começa a nosso episódio de hoje. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, e quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu, tá bom? Olha, nós estamos aqui vendo um pouco da história de Judá, né, onde a gente fala tanto, né, da tribo de Judá, do leão que virá rugir, virá da tribo de Judá, e a gente às vezes não entende algumas coisas, e isso é muito importante entender. Se a gente dá um passo à frente, a gente vai ver, especialmente no verso 6 a 11, que vai falar algo muito importante. Deixa eu até pegar certinho para vocês aqui. Verso 6: Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa de levava, e por isso matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Olha só, isso é muito importante a gente olhar, porque acontece aqui a lei do levirato. Você já ouviu falar nessa lei? Essa lei ela é muito importante porque Judá lhe deixa aqui um recado muito direto para o seu filho. O que acontece com isso? No caso, o seu filho Onã, né? Se eu confirmar, mas eu creio que é isso mesmo. Isso mesmo, é Onã. O que nós vamos entender aqui, pessoal? A lei do levirato, ela servia para uma coisa, procriação, né? Para continuar a criar filhos. E nós temos que entender, eu já falei isso algumas vezes e volto a falar, naquele tempo, filhos era sinônimo de poder, porque você tinha a intenção de que com um homem você produziria X, e com mais homens você produziria X vezes a quantidade de homens. Então, você teria mais riquezas. Então, esse era o propósito de ter filhos naquele tempo, sem contar que era a prática daquele momento. Só que a tradição do levirato e a lei era o seguinte: se eu tivesse casado e eu tivesse um irmão, quando eu morresse, e se eu não tivesse dado filhos à minha esposa, o meu irmão deveria vir e ter relações com ela até procriar e por aí vai. A lei diria o seguinte, que o filho seria ainda do irmão que faleceu, tá? E isso é muito importante ser entendido. No caso, o primeiro filho ele era do irmão, né, do antigo marido, e os demais seriam da sucessão ali do mesmo pai, para com a linhagem ali. Mas isso é importante. O que acontece nesse capítulo 38 é o seguinte: acontece que vai desenrolando, e acima de todas as coisas, Tamar ela tem um plano. No verso 12 vai falar um pouco mais pra gente. Quando a gente vai pro verso 12, eu vou fazer a leitura, que eu estou com um apoio aqui hoje do iPad, fica mais fácil. Olha só, passando algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam correndo e lando suas ovelhas, e seu amigo Hirã de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar lã das ovelhas, então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e sentou perto da entrada de Enaim, que ficou no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. O que acontece isso aqui? Presta atenção. Isso é um plano feito por Tamar, né? Passa um pouco a ideia. Tamar se passa como prostituta para Judá, né? E acontece que
Judá foi para ela, para a cama, né? Teve relações com ela, só que ela pediu uma prova, um pagamento. E aí acontece que Judá deixa o sinete com o cordão, ou seja, juntamente com o bastão. Isso aí simbolizava basicamente toda a autoridade de Judá. Acontece que vai desencadear mais pra frente, essa mulher engravida, tá mais engravida, se eu não estou enganado, deixa eu só me confirmar. Exatamente. Vai ter esse desenrolar, ela fica grávida, e no que ela fica grávida, ela vai até ajudar a cobrar essa situação, né? Chega essa situação e quando ela apresenta o que ele deixou para trás, né? Foi o seu bordão, ou cordão, eu não sei se é cordão, gente, perdão, é o seu cordão e o seu bastão na mão, que estava com ele, ela evidencia o pecado de Judá, seu sogro, tá? Agora, vamos só voltar um pouquinho, o capítulo em si se encerra aqui, né? Já estamos beirando aí os 6 minutos de vídeo, mas eu quero falar uma coisa muito importante para você. Quando a gente volta, especialmente na lei do levirato, né? Lá no verso 8, Onã, ele comete uma injúria mediante a lei. Sabe o que Onã fazia? Era o famoso coito interrompido. Onã, ele tinha relações e na hora da ejaculação, ou melhor dizendo, de semear a sua semente, ele jogava em terra. Então, o que era para engravidar a sua cunhada, ele estava fazendo errado. Num contexto como nós entendemos hoje sobre leis, ele estava pecando, porque ele estava desobedecendo a lei que foi estipulada. Ponto. Isso é importante, isso é o fato. Nós temos que olhar para esse detalhe. E qual que é o X da questão? Nós não falamos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá? Se a gente for olhar, especialmente genealogias, você e eu vamos ver que de tabela, por mais que tudo tenha um tempo e Deus controla tudo, o fato de Onã não ejacular dentro da sua, assim, dita naquele momento, esposa ou esposa do seu irmão, ele atrasaria a vinda de José, pai de Cristo, pai de Jesus na terra. Consecutivamente, nós temos um atraso na vinda de Jesus. Ou seja, o fato de um pecado lá atrás pode interferir em algo de uma bênção na sua vida futuramente. O que eu quero falar para você é, se tem uma lei para cumprir, cumpra. Se tem um mandamento para cumprir, seja ele executado. Não brinque com algo que foi estipulado, especialmente algo celestial. Tá bom? Bom, eu sei que hoje ficou um pouquinho mais confuso. Eu não sei se a câmera gravou tão bem. Para mim aqui parece que está dando algum delay. Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês entendam que isso aqui é provisório, né? Onde eu gravo lá no escritório, não tá tão, eu não estou trabalhando nessa semana devido às festividades de Natal, mas acima de tudo eu dei um jeitinho lá para vocês aqui, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus, até a próxima aí, tchau, tchau.